Bom dia, irmãos. Estou com um desejo no coração de passar uma mensagem para que a gente possa meditar. Que quando vem para a pessoa que prega, vem também para a pessoa que ouve, né? Eu não estou pregando, estou só batendo um papo. Não me vejo como um pregador da palavra, me vejo como um divulgador, um mensageiro, um atalaia da justiça de Deus. Eu pregava nas barcas, nos ônibus, todo dia. Imagina, 10 anos você pregando no ônibus, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para... Então, a minha preocupação com a salvação era muito grande, que eu achava, pô, as pessoas vão para o inferno se eu não falar nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E pregava de segunda a segunda, na porta da igreja também pregava. E chegou uma hora que Deus falou comigo. Deus falou comigo, era a porta do elevador, era no trabalho, na fila do açougue, parou do meu lado, sentava no ônibus, eu pregava. Aí, o que acontece? Você atrai, né, muita gente que odeia, né, a verdade. Mas, apesar das lutas, das provações, das dificuldades, né, Deus via meu coração. E Ele falou comigo: Marcos, eu vou salvar todos. Você está me atrapalhando. Eu falei, inicialmente eu falei, não, isso aí, essa voz não é de Deus, porque está indo contra o Evangelho. Só que eu conheço a voz de Deus, né? A gente já conhece aquele sussurro suave que traz paz no coração. E eu falei, meu Deus, será que o Senhor vai salvar todos? Mas todos quem? Todos que são dele? Todos que são trigo e não joio, né? Então, não explicou, mas eu creio no poder de Deus, como fez com Paulo. Deus não é injusto de aparecer para Paulo e converter Paulo, e não aparecer para mim e não me converter, e aí eu ir para o inferno, porque o que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então não é por muito falar, não é por força nem violência, a pessoa ficar no ouvido do outro, não vai. E isso Deus me mostrou claramente em vários anos de pregação. Quando eu via a pessoa sendo tocada, e eu perguntava o que você está sentindo, ele, não, Deus tocou, Deus tocou. E eu perguntava para ele depois o que te convenceu a se converter. Ele foi: conhecereis a verdade. E o que foi falado, eu não lembro do que foi falado, não, só lembro desse versículo. Quer dizer, então, não é por força da palavra, nem por persuasão humana, né? Como tem em Altos Louvores uma música falando sobre isso. Então, aí eu fui começar a investigar, né? Então a palavra de Deus, onde tem muitos, né? Porque Deus quer que muitos sejam salvos, ali é todos, porque Deus quer que todos sejam salvos. Quando tem uma palavra que diz, como a dos dois filhos, que o pai tinha uma vinha, chamou o filho disse que ia e não foi, chamou outro filho que disse que não ia e foi. E ele perguntou qual obedeceu. Aí falaram o que disse que não ia e foi. Esse fez a vontade do Pai. E aí Jesus falou para eles: olha, os publicanos e as prostitutas vão preceder vocês, seus fariseus, porque vocês dizem que vão me obedecer e não obedecem, né? Dizem que vão amar e não amam, né? São apenas sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro está podre. Assim está cheio de pastores que estão pensando só no dízimo, nas ofertas. Aí quando ganha bem, chega com aquele carrão bonitão de dízimo e oferta de ovelha, que vai a pé, com mal paga a passagem da família. Quer dizer, na maior cara de pau, né? E quando o dízimo está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 6 a 9, capítulo 14, versículo 26 a 29, que o dízimo é para o próprio ofertante. Então, tá uma inversão de valores dentro das igrejas, né? A gente fala que o político está se corrompendo, mas a igreja está corrompida. E querem falar mal da igreja católica, falar mal do espírita, falar mal do ateu, mas estão fazendo o pior. E é isso que Jesus veio condenar nos fariseus daquela época e está condenando hoje. Vou encerrar, porque já estamos com 4 minutos, né? Não é bom mais de 5 minutos, as pessoas não têm tempo hoje em dia, né? Então, a gente pensa que tem que aceitar Jesus para ser salvo. Quando você aceita Jesus, você está aceitando o que? O senhorio de Jesus. Para quê? Para obedecer. Obedecer o que? Os mandamentos. Procurar ser justo.
Então, se a pessoa diz que aceita Jesus, mas vive uma vida totalmente desregrada, ele aceitou? Claro que não. A igreja está cheia desses homens aí que vão passos largos para o inferno, porque são líderes, se fazem de líderes e estão liderando para onde? Para o abismo. Então essa pessoa se diz de Deus e o irmão está com R$100 no bolso que Deus deu. O irmão está sem dinheiro da passagem. Fala para ele, pastor, ora por mim que eu estou sem dinheiro da passagem. O Espírito Santo toca nele, ele não... Vamos orar, meu irmão. O Senhor abençoa, abre as portas, ele vai em paz. Aquele dinheiro não era dele, era porque a gente é sendo servo de Deus, tudo que nos vem à mão não é nosso, é de Deus. E as pessoas vivem essa prática? Não vivem. Não vivem, não obedecem. Então não adianta dizer que eu aceito Jesus, vai na casa de Deus, fica e faz tudo errado. É melhor estar fora como eu estou e procurando obedecer a voz de Deus. Boto meu trocadinho no bolso, daqui a pouco Deus vai abençoar ele. Aí eu estou lá com meus 30, 40, 50 reais, dou para o irmão, fico durinho, mais feliz da vida. E Deus vai e abastece mais. Então, ser de Deus é ser obediente. E as pessoas que obedecem a Deus, mesmo não sendo de Deus, não tendo confessado Jesus, Jesus falou, esses me confessam com as suas atitudes. Então eu vi que não há necessidade de você pregar Jesus para eles. A necessidade da bondade. Por quê? Porque crer no grego que está na Bíblia, você tem que crer em Jesus. Aí a pessoa pensa que é só de mente, não tem que fazer. No grego, crer é agir com fé. Então, se você não age com fé, você não crê. Ou seja, se você não age baseado na fé, qual é a fé que Deus veio trazer para nós? É a fé do amor. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo para ti mesmo. Então, se eu não amo, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não creio, ainda que eu tenha sido batizado. E as pessoas que estão lá, como espírita, como ateu, como católico, seja lá qual for a religião, hindu, se elas atendem a voz do Espírito que fala a elas, e elas fazem o bem, elas vão se apresentar diante de Deus como sendo cristão. Por quê? Porque teve Jesus nas ações. Pensa nisso, Deus abençoe e dirija todos nós à eternidade. Amém.